Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Cansei de Ser Monstro. Esse quadrinho pra mim foi uma surpresa. Um dia o carteiro bateu aqui, fui lá buscar, falei, cara, não fiz nenhuma encomenda, né? Esse quadrinho foi enviado pra mim pelos autores. Eu fiquei muito contente, né? Não recebo tantos quadrinhos assim, então quando recebo é sempre uma festa. Fiquei bem contente, obrigado aí aos autores, a Thaís Leal e o Guilherme de Souza por terem me enviado. Obrigado pela confiança, li com bastante atenção e vou dividir com vocês e com todos aí que estão assistindo o vídeo as minhas impressões sobre o quadrinho. Esse quadrinho ele me surpreendeu também por receber por outro motivo, porque ele ainda está em pré-venda, né? Ou seja, Cansei de Ser Monstro é a minha primeira pré-estreia com um quadrinho. Está em pré-venda no Catarse, vou deixar o link aí na descrição, caso alguém tenha interesse, né? Mas vamos lá. Cansei de Ser Monstro é o segundo quadrinho que eu leio do Guilherme de Souza. Como eu disse, é a Thaís Leal, o Guilherme de Souza, que são os autores. E só que o do Guilherme de Souza eu já li outro antes, que é o Roleplay. Só que no Roleplay, está resenhado aqui no canal inclusive, eu vi os desenhos do Guilherme de Souza. Aqui eu vejo o roteiro. Quem cuida dos desenhos é a Thaís. Inclusive são belos desenhos, vale mencionar, são desenhos muito bonitos. Mas vamos lá, vamos conversar sobre o que é esse quadrinho. Cansei de Ser Monstro é uma fábula. É uma fábula de um garoto que acorda e se depara com o monstro do armário. Um monstro que está ali não só para assustá-lo, mas que está ali para devorá-lo, assim, né? Um monstro que quer, assim, usá-lo como comida, né? É impossível ler isso aqui e não lembrar de Monstros S.A. da Pixar. Só que no Monstros S.A., os monstros estão ali para assustar, aquilo dá energia, mas os monstros não são tão monstruosos assim. Aqui, no entanto, os monstros são monstros mesmo. Eles são seres que se alimentam de crianças. Acontece que o garoto que vai ser devorado por esse monstro é um garoto que é fã de monstros. E nesse começo da história vai explicar o porquê. E na relação que o menino e o monstro travam, o menino começa a apresentar ao monstro o mundo dos humanos. Essa imagem aqui é bem emblemática. Ele vai mostrar para o monstro o mundo do trabalho, o monstro vai ter um encontro, assim, e é aí que vem as reflexões que esse quadrinho traz. A partir disso a gente começa a pensar em algumas coisas. Cansei de Ser Monstro não força as lições, e eu acho isso importante, tá? Porque senão parece que assim, o que interessa é a moral da história e não a própria história. Não, Cansei de Ser Monstro não força as lições, ele permite as lições. E eu vou dividir com vocês algumas que vieram à minha cabeça enquanto eu lia, né? Primeira, né? Ninguém perceberá a sua monstruosidade desde que você use uma gravata. Isso está aqui na história. Ou de outra maneira, né? Por baixo dos engravatados pode haver verdadeiros monstros. Outra lição, né? Quando se perdeu tudo, os monstros podem ser vistos como esperança, né? Isso está bem aqui. Na verdade, aqui mostra, né, como é que em situações de fragilidade nós podemos desejar a companhia de monstros, né? Nós podemos, porque os monstros eles têm poder, eles não sofrem como nós. Sei lá, outra lição, né? A maior das monstruosidades é a indiferença. Outra, né? Não importa tanto para a sociedade quem você é, mas como você é percebido. E quando a gente pensa, né, nessa nossa cultura hoje, uma cultura muito imagética das redes sociais, disso tudo, essa lição ela soa até mais alto, assim. Repare, essas são algumas lições possíveis, né? Elas não são as únicas possíveis. E com certeza outros leitores talvez nem vejam isso que eu vi, vejam outras assim. E eu penso que esse que é o poder de uma fábula. Eu penso realmente que esse é o poder de uma fábula. Por quê, né? Porque a fábula, a boa fábula, ela tem certo tom de mistério que vai permitir que ela seja vista por vários ângulos. E a boa fábula faz isso sem perder a simplicidade. E essa história aqui tem isso. É uma história simples, né? É uma história simples, só que ela, sob essa simplicidade, ela permite múltiplos olhares e, como eu disse, permite suas lições, assim. Cansei de Ser Monstro, assim, como eu disse, é um quadrinho simples, mas ele é cheio de senso de mistério, assim. Inclusive o seu final, que eu não vou dizer qual é aqui, é claro, para não dar spoilers, né?
Ao ler isso aqui é difícil de não lembrar também de outro quadrinho brasileiro, que é O Monstro, do Fábio Koala. Não sei se vocês já leram, né? Só que no quadrinho do Fábio Koala, o monstro é uma força do bem. Não é nem como lá o Monstro do S.A., não. O monstro é uma força do bem que ajuda as pessoas, né? Aqui não, né? Aqui não. Esse traço fofo aqui, que vocês estão vendo, né? O traço da Thaís é um traço bonito, ele dá um tom de fofura, eu vou chamar assim, né? Só que ele contrasta, assim, com o mal presente no mundo, né? Com a tristeza envolvida, com a tristeza que está na situação, talvez com a indiferença que está na situação, com a crueldade que está na situação. Mas isso é feito sem, sei lá, sem ser gore, sem mostrar ultraviolência, né? Isso é dado pelo enredo, assim. Inclusive esse contraste entre esse traço fofo, né, vamos colocar, e essa situação triste, violenta, né, que faz um menino admirar um monstro, é uma das coisas mais legais do álbum, assim, né? Pelo menos pra mim. De novo, né? Friso, um quadrinho simples porque é uma fábula. E uma fábula, ela tende a ser boa quando ela é simples, mas mantém o senso de mistério. E Cansei de Ser Monstro faz isso, né? Tá aí, foi esse o meu olhar. Foi uma leitura bem prazerosa, assim. Bom, falando agora do Guilherme, né, que é a segunda vez que eu leio, já tinha gostado bastante dos desenhos dele, inclusive elogiei isso no roleplay, e agora gostei bastante do roteiro dele. Os desenhos da Thaís, vocês viram, né, dispensam comentários muito legais, e inclusive eles são fundamentais para a história que é contada aqui, né? Tipo, um desenho, sei lá, talvez mais realista, seria outra história, porque aqui, como eu mencionei, essa tensão entre a brutalidade, a tristeza da situação e a beleza do traço que constrói a força desse quadrinho. É isso, minha gente. Bom, vou dizer então, né? Se gostou do vídeo, não esquece de dar aquele teu joinha, né? Aquele jabazinho final. Agradecer aí mais uma vez a Thaís e o Guilherme por terem me enviado. Obrigado pelo prazer dessa leitura. Né? Bom, gostou do vídeo? Compartilha, né? Isso faz mais gente conhecer o Ministério dos Quadrinhos, mas faz mais gente também conhecer esse quadrinho brasileiro que é bem bacana, né? Edição muito bem cuidada, inclusive. Compartilha, mostra aí para outros, né? Não esquece de curtir, de comentar, caso já tenha lido, caso já tenha visto outros quadrinhos dessa dupla de autores aí, né? Caso tenha visto de um ou de outro também, coloca aí nos comentários. Deixa eu ver mais uma coisa. Curte, comenta, compartilha. Eu vou lembrar também do link da Amazon, né? Esse quadrinho não está sendo vendido na Amazon, mas tem o link da Amazon, né? Caso você fazer uma compra nessa loja, qualquer compra, né? Comprar um computador, um livro, um quadrinho. Se você usar esse link, você ajuda demais o canal a se manter, a melhorar, né? O que me permite fazer cada vez mais e melhores vídeos. O link está aí. Esse jabá final está ficando um pouquinho grande, né? Mas tem mais duas coisas para falar. A seção de cartas do canal, caso você queira escrever, tá aí. Cartas para o ministério@gmail.com, tá aí o e-mail na descrição também. E o podcast do canal, A Voz dos HQs. Lá tem áudio todo dia, o conteúdo mais antigo do canal, adaptado para esse formato de áudio pelo meu amigo, aí, pelo Diego Brandão, meu parceiro aí de parlamento dos quadrinhos. Então, tá aí o link também pro podcast, tá em várias plataformas, no Spotify, no Deezer, tá em várias plataformas, né? E, bom, chegou, se inscreve, tem vídeo todos os dias por aqui. Se lá no podcast tem áudio todo dia, aqui tem vídeo comumente 2 vezes por dia, né? É isso, todos os jabás feitos, foi mal por essa extensão no final, mas esses jabás são um mal necessário para o andamento do canal. Mas o que vale mesmo é ter falado do quadrinho. Um abração e até o próximo vídeo.